Pessoal, essa aqui é a aula extra relativa à aula 4, porque faltou alguns tópicos ali relativos à física de Aristóteles que não deu tempo de abordar nas outras aulas. Então estou gravando essa aula extra aqui. Só os fortes vão assistir essa aula, já sei disso. E a gente precisa falar um pouco dos 4 tipos de movimento e das 4 causas, tá? Que não deu tempo de abordar bem algumas questões mais profundas, né? Porque parte desse clube aqui é pra gente aprofundar os tópicos. Então não basta a gente parar ali onde o que diz o livro, mas que a gente dê realmente uma aprofundada nos tópicos, tá? Então me acompanhe, eu vou compartilhar minha tela agora. E a gente já vai pro nosso primeiro diagrama aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Tá, minha câmera já está sendo gravada, beleza. Então, pessoal, quando a gente fala dos 4 tipos de movimento, primeira coisa importante, o que é movimento? Qual que é a definição de movimento? Movimento é o ato da potência enquanto tal, como eu coloquei aqui no diagrama. Mas o que isso quer dizer? O ato da potência enquanto tal, né? Enquanto potência. Vejam, a gente já sabe que as coisas, né, o ser ele é formado de ato e potência. Ele é algo em ato e ele pode ser algo em ato. Isso que é potência. Então, se a gente pegar o exemplo, nosso exemplo clássico de cadeira, a cadeira ela pode ser branca em ato, né? Ela, no caso, ela é branca em ato, e ela pode ser preta, porque alguém pode ir lá e pintar essa cadeira. Então, ela tem a potência de ser preta. O processo de pintura, o processo em si, né? Estou lá pintando a cadeira, transformando ela em uma cadeira preta. Estou atualizando a potência desta cadeira de ser preta. Estou atualizando esta potência. Estou dando ato a esta potência. Este processo que leva tempo, certo? Tem ali momentos dessa pintura, desse processo. Ele se chama movimento. É isso que é o movimento, esse processo, esse movimento, essa atualização dessa potência. Quando o movimento termina, a cadeira vai ser preta em ato. E agora ela vai ter a potência de ser branca, né? Porque eu poderia pintá-la novamente de branco. Certo? Então é por isso que é o ato da potência enquanto potência, porque ainda não terminou. Ela ainda não é preta, ela está se tornando preta. Tá? Por isso que ato da potência enquanto tal. Outro exemplo possível. Por exemplo, eu acabei de me formar em ciências da computação. Enquanto eu estava fazendo minha faculdade, eu ainda tinha a potência de ser um cientista da computação. Agora que eu me graduei, eu sou um cientista da computação em ato. E aqui eu quero dar mais uma aprofundada, para vocês notarem uma diferença aqui. Entre eu ser cientista da computação e eu exercer essa profissão. Utilizar esse conhecimento de cientista da computação. Eu ser cientista da computação é um ato primeiro. A gente chama de ato primeiro, ou forma primeira. Ou forma. Eu tenho a forma de cientista da computação agora, eu tenho este conhecimento. Sou cientista da computação. Mas eu posso não estar exercendo esta forma, eu posso não estar exercendo, utilizando este conhecimento que eu adquiri. Certo? Eu utilizo este conhecimento, eu exerço essa profissão quando eu estou trabalhando com ciência da computação, né? Quando eu estou lá programando, mas eu estou exercendo, eu estou realizando a atividade. Exercer a atividade é o ato segundo, tá? Então, ato primeiro e ato segundo. Ato primeiro é mais relativo a esta forma, e o ato segundo é mais relativo à operação, à atividade que surge dessa forma, tá? Isso só para vocês terem ideia, porque isso vai ser importante depois na parte da ética, porque a felicidade, ela precisa ser uma perfeição completa, então ela tem que incluir o ato segundo, que é mais perfeito do que o primeiro. Então, por exemplo, a virtude não poderia ser a felicidade do homem, porque eu posso ser virtuoso, mas não exercer a virtude. Então eu posso ter o ato primeiro, a forma primeira, o hábito de ser virtuoso, mas não estar exercendo isto, não atingindo o ato segundo, e portanto eu não sou feliz.
Não basta eu ser virtuoso e passar a minha vida dormindo, certo? A partir tenho tal virtude, mas agora eu estou dormindo. Não estou exercendo a virtude, isso não vai me deixar feliz. Eu preciso exercer, tá? Então isso vai ter uma importância lá na ética, tá? Mas eu já quis dar uma pincelada aqui para vocês entenderem que existe essas diferenças entre ato primeiro e ato segundo, tá? Agora a pergunta que vem, da onde surgem os 4 tipos de movimentos que a gente viu? Por que 4? Por que 4 tipos de movimento? Já que veio isso, Aristóteles inventou, tirou do nada? Não, não tirou do nada. Acontece o seguinte, o ser, ele é dividido nas 10 categorias. Aqui eu tenho 8, porque são 8 as principais que são abordadas na parte da física. 10 categorias a gente vai ver quando a gente falar da parte da lógica, mais no final do curso, tá? As 10 categorias, que são possibilidades de ser, né? Então, por exemplo, um cavalo. O cavalo é um ser enquanto substância, mas o cavalo é bonito. Ser bonito é um ser relativo à qualidade, não à substância. E por aí vai. Tá? Então são modalidades de ser, sendo que todas as outras 7 aqui, qualidade, quantidade, relação, espaço, tempo, ação e paixão, decorrem da primeira, que é a substância, certo? Porque não existe um nada que é bonito. Ser bonito depende de uma substância por trás, um cavalo, uma cadeira, um homem. Da onde surge essa qualidade de ser bonito? Da onde surge a quantidade? É um cavalo, são 2 cavalos. A relação, um cavalo está ao lado do outro. O espaço, o cavalo está naquele lugar, naquela posição. O tempo, o cavalo de ontem, não, o cavalo de amanhã. A ação, o cavalo está relinchando, a paixão, o cavalo está sofrendo uma dor, tá? Então sempre tem uma substância por trás dessas outras 7 categorias, que são categorias acidentais, certo? E a primeira é uma categoria substancial, que é a substância. Por que eu tô falando disso? Tô adiantando aqui, né? Porque é daqui, é das modalidades do ser, que surgem os 4 tipos de movimento. Como assim? Prestem bem atenção aqui, me sigam, vejam. Primeira categoria, né? O ser enquanto substância. O ser enquanto substância, ele, por exemplo, pode ser um cavalo, mas ele pode deixar de ser um cavalo. O que é isso? O primeiro tipo de movimento, o da geração e da corrupção, certo? Então, quando nasce um cavalo, gerou-se um cavalo, deu-se substância a um cavalo. Quando o cavalo morre, acontece uma corrupção substancial, ele perde a sua forma de cavalo, então acontece uma corrupção, certo? Então esse é o primeiro tipo de movimento, o da geração e da corrupção, que é derivado da primeira categoria de ser, a mais própria, que é a substância, o ser enquanto substância. Enquanto alguma coisa, um cavalo, uma cadeira, um animal, certo? Algo concreto. A qualidade, que é a segunda categoria, então, por exemplo, o cavalo é bonito, o cavalo é feio, o cavalo é rápido, o cavalo é valioso, né? Tem cavalos aí que valem muito dinheiro. Então são qualidades do cavalo, certo? Todas essas palavras que eu utilizei, bonito, feio, rápido. O cavalo, ele também pode ser bonito em ato, mas feio em potência. E pode haver um movimento entre esse ato e essa potência. Então o cavalo que era bonito, ele pode passar a ser feio. Vai que aconteceu alguma doença naquele cavalo ali. Ele ficou magro demais. Agora ele é um cavalo feio, a gente considera ele feio, porque ele tá doente, ele tá muito magrinho. Certo? Então houve uma mudança da qualidade dele. Ele era bonito, passou a ser feio. Então houve uma mudança, um movimento. Aqui surge a segunda categoria de movimento, que é o movimento qualitativo, a alteração. Estão acompanhando? Agora, quantidade, terceira categoria. O cavalo ele era pequeno quando era filhote. Ele foi aumentando. Não mudou a sua forma, mas ele foi aumentando. Houve um aumento relativo à quantidade. Ele era pequeno, agora ele é grande. Certo? Ele tem mais matéria ali que ele compõe. O que é isso? É um movimento relativo à quantidade.
Então da onde surge o terceiro tipo de movimento, que a gente dá o nome de aumento e diminuição, certo? Não mudou a forma ali do cavalo, mas alguma coisa aumentou a sua intensidade ou diminuiu a sua intensidade, certo? Então ele cresceu, mudou a quantidade. E a quarta categoria de relação? Essa categoria não é um tipo de movimento. Daqui não surge nenhum tipo de movimento. Por quê? Porque a relação não pode ser propriamente um movimento. O que é a relação? Por exemplo, tu tem um termo que está relacionado a um segundo termo. Se relação fosse movimento, se eu movimentasse o primeiro termo, eu, pela relação, movimentaria o segundo, mas sem movimentar o segundo. O que seria uma contradição. Seria um movimento sem que o segundo se movimentasse. Entendeu? Então, na relação não pode haver movimento, porque esse vínculo, essa relação entre o termo primeiro e o termo segundo, se ela realmente é uma relação, se ela realmente se mantém, se eu aumentasse, se eu movimentasse, se eu alterasse alguma coisa do primeiro, eu teria que movimentar o segundo. Só que se eu não movimento o segundo, movimento só o primeiro, seria como se eu estivesse movimentando o segundo sem movimentá-lo. Certo? Eu movimento o primeiro, teria que movimentar o segundo, mas não estou movimentando o segundo. E ainda assim acontece o movimento aqui. Ou seja, é uma contradição, é um movimento de um não movimento. O segundo não se movimenta. É por isso que daqui, isso é um pouco mais difícil de entender, mas é porque daqui não surge nenhum tipo de movimento. Da relação não surge movimento. Tá? Ou há relação ou não há. Né? Próxima categoria. Lugar, espaço. Então, esta caneta está nesta posição do espaço, está ocupando este lugar. Mas ela pode ocupar esse lugar aqui. Basta que eu movimente. Agora ela está ocupando esse lugar aqui. Daqui surge a nossa quarta categoria de movimento, que é a translação. Quando uma substância, quando um objeto, quando algum ente muda a sua posição, o seu lugar no espaço. Tá? Próxima categoria. Quando, tempo, não surge movimento daqui. Por quê? Porque o tempo é uma afecção do próprio movimento. O que é o tempo? Qual que é a definição de tempo? Já passei para vocês na última aula. Tempo é simplesmente a medida do movimento. Segundo um antes e um depois. Certo? Essa é a definição de tempo. Então ele já é uma afecção do próprio movimento. Ele não pode ele mesmo ser movimento, certo? Seria aí uma definição circular. Tá? Ação e paixão são em si mesmos movimentos já. Então daqui não pode surgir um movimento, porque daí seria movimento de movimento, o que é impossível. Certo? Não existe movimento de movimento. A ação e a paixão já são movimentos em si mesmos. Certo? Então, quando eu digo aqui que há um processo de pintura, já existe uma ação por parte do pintor e já existe uma paixão por parte da cadeira que está recebendo essa tinta. Certo? Então, ação e paixão já são em si mesmos movimentos. E por isso deles não surge um movimento. Certo? Não há movimento na própria ação. A ação é parte de um movimento. Certo? Já é um movimento. Então, vocês podem ver que das 8 categorias, das 8 principais categorias, existem 4 da onde o movimento é uma possibilidade. Substância, qualidade, quantidade e lugar e espaço. Então, é exatamente daqui que Aristóteles deriva os seus 4 tipos de movimento. Tá? Então, agora vocês já sabem disso aí, dessa informação, que é das categorias mesmo que ele deriva esses movimentos. Agora vamos falar dos movimentos em si, dos 4 tipos de movimentos em si. Próximo diagrama que temos aqui. Deixa eu só confirmar uma coisinha aqui. Tá tudo certo. Pessoal, no centro aqui da minha tela eu tenho um ser. Tá? A gente já sabe que ele é formado de forma e matéria. Tá? Ele tem lá uma forma substancial, uma matéria primeira. Ele tem as suas formas acidentais, os seus acidentes, certo? As suas formas segundas e a sua matéria segunda, no caso, né? Que é relativa a essas formas acidentais. Tá? E existem 4 possibilidades de movimento que a gente acabou de conversar, certo? A geração e corrupção,
que é relativa à primeira categoria da substância, a alteração relativa à segunda categoria da qualidade, o aumento e a diminuição relativa à categoria da quantidade e a translação relativa à categoria do espaço ou do onde, certo? Então vamos falar um pouquinho aqui da primeiro tipo de movimento, tá? Espero que vocês estejam vendo bem aí. O primeiro tipo de movimento é o da geração e da corrupção. O que é esse movimento? Como eu já falei para vocês, o grande exemplo é o do coelho. O coelho, quando ele nasce, acontece uma geração, um coelho gera o outro. O que acontece no processo da geração? Uma certa matéria recebe uma forma substancial. A forma substancial de ser coelho. Agora aquela matéria recebe esta vida, ser coelho, de um outro coelho, certo? Por isso que é uma geração. E aí, a gente tem ali um ente concreto, um coelho, que é justamente uma forma substancial 1 aqui, com a sua matéria, relativa a essa forma substancial. Aqui temos um coelho, que foi gerado. Isso é geração. Então, esse é o movimento da geração. Quando uma matéria é informada por essa forma substancial, certo? E ali passa a existir esse ente, esse novo ente. O que é a corrupção? A corrupção é esse movimento quando este coelho, por exemplo, perde a sua forma substancial. Então vocês estão vendo aqui que a partir desse movimento de corrupção, eu não tenho mais a minha forma substancial 1 desse primeiro momento. Ou seja, o coelho morreu, perdeu a sua alma, que é a sua forma substancial, tá? E essa matéria aqui dá lugar a uma nova forma substancial, porque as coisas não somem na natureza, certo? Quando o coelho morre, ele deixa para trás alguma coisa. Ele deixa um corpo ali. Então, sofreu uma corrupção porque perdeu a sua forma substancial, aquela forma substancial não existe mais ali, né? Ele perdeu a sua alma, por exemplo, mas dá lugar a uma nova forma substancial, alguma outra coisa, porque continua sendo alguma coisa aquilo ali. Pode ser, por exemplo, agora, meramente um corpo, certo? Feito lá de pelo, pele, ossos. Então ele possui ainda uma forma substancial nova, que não é mais a forma substancial de coelho, certo? Então, por que corrompeu? Porque perdeu, sofreu uma alteração aqui relativa à sua forma substancial. Perdeu a sua forma substancial. Né? E quando isso acontece com um ser vivo, ele perde a sua alma, ele morre. Perdeu sua forma substancial, deu lugar a uma nova forma substancial, porque continua existindo um certo ente ali, que não é mais um coelho, agora vai ser um corpo, certo? Então, sofreu essa corrupção. Tá? Então, essa é a geração e a corrupção. Esse é o movimento que acontece. E a alteração? Vejam, na alteração relativa à categoria de qualidade, o ente ele é composto pela sua forma substancial, pela matéria, pelas suas formas acidentais. Então aqui, por exemplo, um coelho ele é bonito, primeira forma acidental, poderia não ser bonito. O coelho é peludo, poderia não ser peludo, poderia, sei lá, alguém ter raspado o pelinho dele. Então são as suas formas acidentais, tá? Que compõem este ser vivo, esse ente como um todo, tá? O que acontece numa alteração de qualidade? Continua sendo um coelho, né? O coelho lá continua sendo um coelho, ele continua tendo a sua forma substancial 1. Não houve mudança de forma substancial. Porque se houvesse mudança de forma substancial, se ele perdesse a sua alma, por exemplo, se houvesse essa corrupção, seria um movimento de corrupção, de regeneração e corrupção. Seria a primeira categoria de movimento. Mas estamos falando de um movimento agora relativo à qualidade, né? É uma alteração agora. Então, permanece a sua forma substancial, mas houve uma mudança nas suas formas acidentais. Antes esse coelho ele era bonito, agora ele é feio. Então ele perdeu a forma acidental de ser bonito, agora ele tem essa forma acidental número 3 aqui, que é ser feio. Tá? Poderia ter outros exemplos aqui. Por exemplo, temos ali nosso cãozinho, né? Ele tá bem peludo e tá cheio de nó, a gente quer dar uma zerada, né? no pelo ali do nosso cão. Então a gente faz uma tosagem ali dele. Então ele perde essa forma de ser peludo e agora ele é pelado, não peludo, certo? Uma outra forma acidental aqui. Então ele sofreu uma alteração. Ele continua sendo quem é,
Ele continua existindo enquanto quem ele já era, mas ele recebeu uma alteração. Mudou uma das suas formas acidentais. Tá bem? Então, isso é o segundo tipo de movimento, o da alteração. Perfeito. Agora, nosso terceiro tipo, do aumento e da diminuição. Vejam, aqui não há... Deixa eu mover mais para cá, essa tela. Pra vocês poderem ver bem aqui. Não há uma mudança de forma no aumento da diminuição. Por exemplo, quando a gente está crescendo, ou quando a gente está engordando, por exemplo, ou emagrecendo, a gente não está mudando as nossas formas, mas a gente está aumentando ou diminuindo em termos de quantidade. Certo? A gente está dando talvez mais intensidade para alguma coisa e diminuindo a intensidade de outra. Então aqui vocês podem ver que não há mudança da forma substancial. Eu não estou perdendo nenhuma forma acidental. Não estou deixando de ser bonito. Mas pode ser que eu esteja me tornando mais bonito. Ou pode ser que eu esteja aumentando de tamanho, crescendo a minha altura. Por exemplo, cresci 1 centímetro. Certo? Não mudei nenhuma forma minha, mas eu cresci 1 centímetro. Eu mudei de alguma maneira. Eu aumentei. Estou indo na academia. Perdi 5 quilos em 1 ano. Né? Depois de muito esforço. Certo? Não mudei a minha forma. Posso ter mudado. Posso estar mais saudável agora, por exemplo. Posso ter saúde. Antes eu não tinha, antes eu era doente. Passei 1 ano me cuidando, agora sou saudável. Mudei a minha forma. Mas relativo ao meu corpo, eu perdi 5 quilos, eu diminui de tamanho, perdi gordura, certo? Por exemplo. Aí é uma mudança de diminuição. Não mudei forma relativa a esse movimento. Tá? Também, por exemplo, tenho aqui na minha frente uma caneta. Agora tenho 2. É uma alteração ali relativa à quantidade, certo? A quantidade de canetas, tá? Já abrangendo mais de um ente daí. Mas tudo isso cabe aqui no movimento de aumento e diminuição, tá? O nosso último movimento, da translação, também continuo sendo quem sou, certo? O ente continua sendo quem ele é, não muda suas formas, forma substancial e tudo mais, mas ele se desloca pelo espaço. Ele está em uma posição, agora ele está em outra, continua sendo quem ele é, continua sendo uma caneta rosa, aqui da Faber-Castell, pintada de preto aqui no centro dela, continua tudo igual, mas uma coisa mudou, a posição no espaço. É um movimento, certo? Então essa é a 4ª categoria de movimento. E com essa explicação, a gente termina de entender aqui os 4 tipos de movimento. Geração e corrupção, mais ligados à forma substancial. Alteração, mais ligado às formas acidentais. O aumento e diminuição, mais ligado à matéria da coisa, né? O aumento e diminuição da matéria. E a translação, ligada ao espaço que essa coisa ocupa, onde ela está. Certo? São os 4 tipos de movimento. Ótimo. Creio que a gente tenha finalizado esta parte, tá? Um detalhe aqui. Lugar. O que é o lugar para Aristóteles? Qual é a definição de lugar? Lugar nada mais é que isso que contém o corpo, contém esse corpo, por exemplo, isso que está contendo esse corpo neste momento, mas não é o corpo. Isso é o espaço, para Aristóteles. E vejam, relativo ao lugar, as coisas, os 4 elementos que a gente conversou na última aula, né, os 4 elementos da natureza, eles possuem um lugar natural. Como assim um lugar natural? Observem, o fogo e o ar, eles tendem para cima. A terra e a água tendem para baixo. Então é como se o em cima e o embaixo não fossem subjetivos, eles são objetivos, porque eles decorrem da natureza própria dos elementos. Tá? Então Aristóteles coloca lá no meio dos livros dele essas questões também, né, que decorrem da natureza dos 4 elementos que fundamentam todos os outros corpos sensíveis. Né? Então o lugar próprio do fogo é para cima, o lugar próprio do ar é para cima, o lugar próprio da terra e da água é para baixo.
tá? Então tem muita simbologia também, né? Uma parte simbólica. Inclusive, uma coisa que eu pensei esses dias. Vejam o cigarro, por exemplo. Não é pra ninguém fumar cigarro aqui, tá? Não tô recomendando. Mas só por exercício aqui do pensamento. Quando a gente fuma cigarro, a gente envolve fogo e ar, fumaça, certo? E a gente fica mais tranquilo depois que a gente fuma um cigarro, certo? É como se a gente estivesse mais aéreo, mais pra cima, certo? E quando a gente quer ficar mais sóbrio, mais em nós mesmos, a gente bebe água, né? Então a gente desce quando a gente bebe água, né? Apenas um vínculo simbólico aqui, para vocês pensarem. Mas é só simbólico mesmo, tá? Então, concluímos a nossa parte do movimento, pessoal. Se ficou alguma dúvida, mandem ali no grupo que eu vou estar à disposição para responder. Podem mandar aqui nos comentários também do clube, aqui no Astro mesmo, na comunidade. Bem tranquilo, eu vou responder, tá? Perfeito. O que sobrou para nós falarmos agora? A segunda parte, que é sobre as causas. As 4 causas, certo? Então, deixa eu abrir aqui meu roteiro. Uma coisa que faltou falar sobre o movimento, pessoal, que eu acabei de ver no meu roteiro aqui, por isso que é bom ter roteiro, tá? Depois isso vai ficar melhor nos últimos diagramas, mas eu já vou comentar agora. O movimento, os movimentos que acontecem aos olhos de Aristóteles, esse devir, ele é sempre, quando ele é natural, ele é sempre relativo à forma da coisa. A coisa está se movimentando porque ela está buscando a completude da sua essência. Então, quando a gente vê uma planta amadurecendo, ela busca a completude da sua essência. Quando a gente vê um cachorro se alimentando, ele está buscando a completude da sua essência. E esses animais, esses seres vivos, essas coisas que não possuem deliberação, racionalidade, como o homem, elas sempre vão procurar isso. Elas sempre vão estar exercendo seus movimentos em busca da completude da sua essência, da sua perfeição, tá? O homem não. O homem ele pode escolher. Ele pode deliberar, procurar completar a sua essência, encontrar a sua forma perfeita ou não. Ele pode ir contra também a sua natureza, certo? Porque o homem ele pode se corromper e tudo mais, tá? Daqui vai surgir a ciência da ética, que vai procurar ajudar o homem, auxiliar o homem a entender qual que é o seu propósito, como completar a sua essência, como perseguir a sua natureza, porque ele poderia não fazer isso, ele poderia ser vicioso, se corromper, que é o oposto de ser virtuoso, que é realizar aquilo que é próprio, né? A virtude é realizar bem aquilo que é próprio à coisa, tá? Perfeito. Agora, pessoal, vamos falar das 4 causas, tá? Deixa eu abrir meu roteirinho aqui. Então tá. Quando a gente está falando do mundo, a gente pode analisar ele do ponto de vista estático e dinâmico, como eu comentei na última aula. Se estivermos falando do mundo só do ponto de vista estático, basta forma e matéria. Mas a gente não está vivendo um mundo estático, nosso mundo ele é dinâmico também. Então é natural para o homem, quando olha para alguma coisa, se perguntar, realizar algumas perguntas, tá? A pergunta mais básica quando a gente olha para alguma coisa é: o que é a coisa? Essa é a mais básica de todas, a primeira pergunta que a gente faz. A segunda pergunta que a gente faz normalmente, naturalmente, é de que é feita essa coisa, tá? Mas como o mundo ele é, de que é feita é relativo à matéria, certo? E a primeira pergunta, o que é relativo à forma. Mas como o mundo ele é dinâmico, também é natural para nós perguntarmos de onde é que veio essa coisa, quem gerou essa coisa, e também para onde é que ela vai, qual que é a finalidade da coisa, para que ela serve, tá? Então, normalmente são 4 perguntas naturais, como vocês podem ver aqui no diagrama, o que é, de que é feito, quem fez, para que fez, tá? São questões naturais pra gente, tá? E se vocês olharem aqui no diagrama, a gente tem uma pessoa, tá? Então aqui ela tem na cabeça dela uma ideia produtiva, que é basicamente na cabeça dela a forma de uma mesa,
Tá? Então ela sabe o que é uma mesa, ela tem essa ideia produtiva, e ela também tem um saber prático. O que é isso? Né? A gente já bem definiu isso aqui, não vou explicar, mas ela sabe, a partir de uma matéria, de tábuas de madeira, por exemplo, construir uma mesa. Então ela pega esta matéria e ela informa, ela dá uma forma a essa madeira, que serve de matéria, e ela aplica esta forma que está na cabeça dela nessa matéria, informando essa matéria, produzindo uma mesa. Então esse é o processo da produção de uma mesa, certo? E aí, de novo, olhando para essa mesa, a gente pode fazer as nossas perguntas naturais. O que é? Qual é a causa formal da mesa? O que é uma mesa? De que ela é feita? Então, de madeira, certo? A resposta seria de madeira, é a causa material dessa mesa. Quem fez a mesa? No caso, essa pessoa, desse diagrama aqui, né? Fez essa mesa, foi a causa eficiente da mesa. E para que serve? Que é a causa final. O que essa pessoa tinha em mente aqui quando ela teve essa forma de mesa na sua cabeça? Para que serve a mesa? Ah, a mesa serve para a gente apoiar os nossos alimentos ali, comer com mais facilidade. Certo? Então é a causa final da mesa, que é sempre contida relativa à forma da mesa. Certo? Tá. Então, aqui um resumo bem tranquilo para vocês entenderem as 4 causas, certo? A partir de uma mesa. Então, quem fez, o que é, de que é feito e para que serve. Tá? Então, todos os entes sensíveis, podia ser outra coisa, não podia ser a mesa aqui, poderia ser, por exemplo, a própria pessoa. O que é a pessoa? Né? Qual que é a forma da pessoa, a sua alma, no caso? De que ela é feita? Né? Ela tem um corpo, que é a sua causa material. Quem fez ela? A gente acredita que Deus fez a pessoa. Para que fez? A gente acredita que ele fez para que a pessoa seja feliz ou para que atinja a santidade, por exemplo. Né? Então, todas as coisas que existem, a gente pode fazer essas 4 perguntas. Todas as coisas que existem sensivelmente. Certo? A gente não vai te perguntar, por exemplo, de que é feito Deus. Deus não tem uma matéria nesse mesmo sentido. Ele é quem é, ele é a si mesmo, certo? Mas as coisas sensíveis não, elas são feitas de uma matéria sempre. Perfeito. Agora, pessoal, vamos para o nosso último diagrama, que é esse aqui. Porque no mundo não bastam as 4 causas, tá? Deixa eu botar mais para o lado aqui. Não bastam as 4 causas. Por quê? Porque as 4 causas são causas próximas da coisa. Então, essa coisa ela tem as suas causas próximas, tá? Que são as 4 causas relativas àquelas 4 perguntas. Mas isso não é suficiente para explicar o movimento do universo como um todo. Porque existem também as causas intermediárias, que são eficientes. E aí Aristóteles vai colocar que, por exemplo, o Sol ele é uma causa intermediária da própria geração e corrupção. Então, sem o Sol não aconteceria a geração da vida, não aconteceria a corrupção dessa vida que não teria sido gerada. Então, Aristóteles entende o Sol como essa causa eficiente intermediária, não pertencente às 4 causas, mas superior a elas, certo? Relativa à geração e corrupção da vida, das coisas que compõem o nosso planeta, né? A nossa Terra. E também, acima do Sol, haveria o primeiro céu, que é uma coisa já mais abstrata. A gente não vê o primeiro céu, na verdade. Né? Já é uma parte mais imaterial aqui. E esse primeiro céu seria o primeiro motor móvel. Né? E ele é causa da constância e da harmonia do devir, da mudança. Porque Aristóteles olhava para o universo e ele via ciclos. Todas as coisas mudam em ciclos. Então, por exemplo, um coelho nasce, cresce, se reproduz, dando vida a um novo coelho, que cresce, se reproduz, nasce, cresce, se reproduz, e assim sempre em ciclos, né? E cada um vai morrendo ali, né? Vai se corrompendo. Então ele olhava para o universo e ele via esse ciclo, essa harmonia em tudo. E ele procurou a explicação disso. Por que isso é dessa maneira? E lá nos seus livros ele vai explicar a partir de um primeiro céu que gira o tempo inteiro, porque o giro, a esfera, ela é um movimento perfeito, tá? E é a partir daí que ele vai explicar
a causa dessa constância, dessa harmonia, desse devir, desses ciclos que existem no universo, tá? Isso aqui só para vocês terem ideia, a gente não vai se aprofundar nisso, tá? Não tem porquê aqui, não é o nosso foco. Mas vocês têm que ter ideia de que isso existe em Aristóteles, nessas causas intermediárias. E ainda acima dessas causas intermediárias existe a causa distante, que é a causa primeira. Tá? A causa primeira, o motor imóvel, que dá movimento a todas as outras coisas. Então, essa causa distante, que no caso é Deus, né, o motor imóvel, ele movimenta o Sol, ele movimenta o primeiro céu, e por consequência ele movimenta as coisas da Terra, né, que recebem esse movimento através das 4 causas. Tá? Então ele é lá a causa mais distante, mas a mais importante, porque ele é a causa primeira, ele é a causa eficiente e final suprema, porque ele é o que, para onde todas as coisas apontam, porque é da onde as coisas saem, certo? As coisas apontam para o primeiro motor, porque é ele que deu o movimento, a finalidade para as coisas, essa finalidade natural para as coisas, tá? Então aqui a gente tem, né, mais embaixo, né, aqui na Terra, o movimento e a materialidade, e conforme a gente vai indo para o mundo metafísico, para as causas primeiras, para Deus, a gente está falando do imóvel e daquilo que é imaterial. Tá? Eu quis trazer isso para vocês terem ideia de que isso existe em Aristóteles, essas 3 categorias de causas, né? As causas próximas, que são as 4 causas, a gente tem as causas intermediárias e a causa distante, a causa primeira, que é o motor imóvel, para onde todas as coisas apontam. Né? Elas estão em constante movimento para esta primeira causa, em direção a esta primeira causa. Perfeito. E aqui, pessoal, existem algumas perguntas importantes para a gente responder. Até vou voltar para o outro diagrama, para a gente dar uma aprofundada nesse tema, né? Das 4 causas. Opa. Deixa eu abrir aqui. Quero dar um zoom aqui. Beleza. Que é o seguinte. A gente pode se perguntar. As 4 causas, elas são internas ou externas às coisas? O que vocês acham? As 4 causas estão na coisa ou são externas a ela? 3 das 4 causas são internas. Quais? A forma da coisa é interna à coisa. A matéria da coisa, de que ela é feita, é interna da coisa, está na própria coisa. E para que ela serve, a sua finalidade também está na coisa. Cada coisa tem uma finalidade própria. Claro, eu como delibero, posso pegar essa caneta e usar ela para aquilo que ela não serve. Mas isso em nada muda o fato dela ter uma forma, uma finalidade própria, que é escrever. Inclusive, eu sei qual é a finalidade dela. E eu sei que se eu não utilizar ela para escrever, eu vou estar utilizando ela para outra coisa. Por exemplo, me coçar aqui. Eu sei que essa não é a finalidade própria dela. É natural para mim saber isso. Eu faço essa intuição, certo? Tá? Mas tem uma que não é interna à coisa, que é a causa eficiente, certo? A causa eficiente dessa caneta é quem produziu a caneta, que não é interno a essa caneta, não está aqui. Somente por relação, né? Está aqui por relação, porque existe uma relação dessa caneta com quem a fez, quem a produziu. Porque se quem não tivesse produzido essa caneta não existisse, ela não estaria aqui, certo? Então a causa eficiente é externa à coisa, tá? Segunda pergunta importante. As causas são as mesmas ou diferentes para cada coisa? E aí? Como sempre em filosofia, vocês já devem estar careca de saber disso. Depende da perspectiva. Certo? Olhando individualmente para esta mesa aqui, as suas causas são diferentes das causas de uma outra mesa. Porque ela tem uma matéria própria, uma madeira própria que veio de uma árvore própria. Ela tem a sua forma própria que está sendo individuada por uma matéria própria ali. Ela tem a sua finalidade própria, por exemplo, alguém pode estar ali usando esta mesa, mas não usando a outra, certo? E alguém produziu essa mesa. Pode não ter sido o mesmo produtor da mesa, certo? Então, ela, enquanto indivíduo ali, tem as 4 causas suas próprias nela, certo? Mas, se eu olhar universalmente, todas as coisas possuem as mesmas categorias de 4 causas.
né? Todas as coisas possuem causa formal, causa material, causa eficiente, causa final. Então, universalmente, as coisas possuem as mesmas espécies de causa. Aí eu posso dizer que elas têm a mesma causa, certo? Universalmente falando, tá? Porque todas as coisas são feitas de algo, todas as coisas têm uma forma. Então elas têm essas causas, tá? E é claro, absolutamente todas as coisas que existem têm a causa primeira igual, que é Deus. Isso não muda em nenhuma perspectiva, é sempre a mesma, tá? Pois bem, última pergunta pra gente resolver aqui, que é bem importante. Por que 4 causas? Quem disse que são 4 causas? De onde é que veio isso? E agora? Por que são 4 causas? Pessoal, não tem uma demonstração apodítica aqui de que são 4 causas. Poderiam ser mais causas. O que Aristóteles faz? Aristóteles não está preocupado com isso. O que ele vai fazer? Aristóteles vai pegar o senso comum, que eu já expliquei para vocês. É natural para a gente fazer essas 4 perguntas. E as outras perguntas que a gente faz sobre uma coisa estão sempre contidas em uma dessas 4. O que é, de que é feito, quem fez e para que fez. As outras perguntas a gente consegue sempre catalogar embaixo de uma dessas 4. São espécies desse gênero. Tá? Então, o senso comum indica que as 4 causas são essas 4. Tá? E as outras menores estão contidas nessas 4. Isso indica o senso comum. Então, Aristóteles vai pegar o senso comum, mas ele ainda vai pegar mais uma coisa. Ele vai pegar todos os especialistas que vieram antes dele, vai estudá-los e vai confirmar que todos os especialistas sempre falaram no máximo nessas 4. Nenhum nunca falou em alguma outra além dessas 4 causas. E ele confirma isso. Ninguém nunca falou em nenhuma outra que não essas 4 causas. Tá? Nos especialistas de física e metafísica que vieram antes dele, que ele estudou. Certo? Então ele reúne senso comum mais os especialistas num estudo que conclui as 4 causas. Então, apesar de a gente não ter uma prova apodítica, a gente não tem que ser 4 causas e não pode ter uma quinta. Não, não é assim. Mas, como a gente une senso comum, a experiência comum de todas as pessoas e os especialistas, a gente tem uma prova forte de que realmente são 4 causas e de que essa teoria das 4 causas funciona realmente. Tá? Então é dessa maneira que Aristóteles produz a prova, a demonstração dele. Que não é uma demonstração apodítica, claro. Matemática, né? 1 mais 1 é igual a 2. Não é nesse mesmo nível de certeza. Mas é muito forte. Tá? E finalmente, cabe ao físico ou ao metafísico estudar as 4 causas? Essa pergunta, pessoal, vocês têm que ter em mente. Ela é fundamental para entender Aristóteles. Cabe ao físico enquanto a gente analisa os entes sensíveis e percebe que eles possuem 4 causas que explicam, né, essas mudanças que acontecem no universo. Isso pertence ao físico. Mas o físico também precisa entender e perceber que só as 4 causas não bastam para explicar o movimento como um todo. Eu preciso entender que para que o movimento exista, eu dependo daquilo que é imóvel. Porque é aquilo que é imóvel, é o primeiro motor imóvel que causa o movimento das coisas. Então o físico ele precisa estar aberto para esse entendimento. Ele precisa estar aberto para o primeiro motor. E o primeiro motor em Aristóteles, ele é o Deus. Então, o físico, ele precisa estar aberto para a teologia. Exatamente. Tá? Então, ele vai estudar as coisas sensíveis, as coisas que movem, tendo ideia, entendendo que essa ciência da física não se explica por si só, porque o movimento não se explica por si só. Ele depende daquilo que lhe causa, daquilo que é imóvel, daquilo que está acima dele. Ele depende da metafísica. E o ápice da metafísica é a teologia. Porque a metafísica estuda o ser enquanto ser, não enquanto ser móvel, mas imóvel, né? Enquanto ser, simplesmente. E o ápice, o ser por excelência, é o ser primeiro, que é Deus. Tá? Então ele precisa estar aberto para isso. Né? E o metafísico ele precisa justamente
estar aberto para a física também, porque é da onde ele inicia a sua pesquisa. A gente chega no imóvel a partir dos seus efeitos, que são coisas móveis, coisas sensíveis, tá? Mas essa é a relação entre as duas coisas, né? Então, o metafísico ele vai estudar causas, mas ele vai estudar as causas primeiras que causam as coisas sensíveis, as coisas móveis. Enquanto o físico vai estudar as causas próximas, né, as 4 causas, tendo ideia de que elas dependem de uma causa primeira que ainda é anterior, certo? Que é superior, que é relativa ao próprio Deus. E com isso a gente conclui o nosso estudo aqui sobre a parte da física de Aristóteles. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham ideia de que tem muito mais para estudar ainda nos livros de Aristóteles. E com certeza vocês têm agora uma base que vocês vão poder utilizar para não se perder nos livros. E podem contar sempre comigo para qualquer dúvida que tiverem, tá? Então, vou finalizar aqui. E um abraço a todos.